Olá pessoal, olá caros amigos e amigas, tudo bom? O meu nome é Gabriel Velde e bem-vindo a mais uma transmissão do Conhecimento Universal ou Gnose Universal Livre. Vou falar hoje sobre o faraó Khafre e segredos das pirâmides. Estou transmitindo diretamente da Ásia. Agora são 4 horas da tarde, 4:04, né? Da tarde no Brasil e 1 hora da manhã aqui na Ásia. Eu fiquei até acordado um pouquinho mais tarde, porque daí não preciso acordar, né? Não preciso acordar no meio da madrugada para transmitir, né? Então, estou transmitindo agora. Um grande abraço para o meu amigo Valmor. Ô Valmor, quanto tempo? Valmor que está aí conectado conosco. E o Híbrido Pesquisa Ufológica também que está aí conectado conosco. E mais pessoas que estão se conectando conosco. Um grande abraço a vocês todos. Bem, eu vou tentar fazer aqui uma manobra inédita para nós começarmos nosso conhecimento de hoje. Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera aqui e mostrar. Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre a história do faraó Khafre. Porque lá no Egito nós temos as 3 famosas pirâmides. A pirâmide de Khafre, a pirâmide de Quéops e a Mycelinos ou Miquelinos, que é a menor delas, né? A pirâmide de Khafre, o faraó da 4ª dinastia, cerca de 2.500 anos antes de Cristo. Tá? Então você pode colocar aí quase 4.500 anos. 4.500 anos de história antiga na construção. Quando nós ouvimos falar das pirâmides, nós sempre ouvimos falar da pirâmide de Quéops. Nós sempre ouvimos falar da pirâmide de Quéops, porque ela é a maior das pirâmides e tal. E sempre ouvimos quase nada da pirâmide que está no centro, que é a pirâmide de Khafre. Nós vamos entender hoje o porquê que se fala pouco dessa pirâmide ou quase nada. Inclusive, se você buscar informações, não é fácil encontrar informações na internet. Se fala muito pouco sobre o faraó Khafre. Muito pouco. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho aqui. Vou abrir aqui. O faraó Khafre foi filho de Quéops, que sucedeu o trono na 4ª dinastia. Ele reinou em torno entre 25 e até 50 anos, segundo alguns estudiosos. Ele teve muitas esposas. Khafre foi o primeiro monarca que adotou o título de filho de Ra, o rei que se identificava com Ra, e que também era seu filho. Seu nome era Khafre. Ele foi coroado entre 2520 e 2494 a.C. Tá? Outra curiosidade também é que a esfinge, né, a famosa esfinge do Egito, teria sido esculpida a face do rosto da esfinge pelo faraó Khafre. Historicamente, é atribuído ao faraó Khafre o rosto da esfinge. Tá? Um grande abraço a todo mundo que está se conectando aqui. O Fabrício Oliveira. Um grande abraço. A Aurora Nicodemo. Um grande abraço, querida. Bem-vinda. A Eliana Magaldi. A Tânia Landi. Tá? Tá todo mundo aí. Boa tarde. Boa tarde, Eliana. Pra mim é boa madrugada, né? São 1 hora da manhã aqui na Ásia. Tá? Mas vamos lá então. Deixa eu continuar na linha aqui de raciocínio, de informação, né? Então, se atribui a esse faraó, Khafre, que é a pirâmide no meio, aquela face misteriosa da esfinge. Ele teria sonhado, ele teria tido um sonho, ou saído em astral, e sonhou com a esfinge enterrada nas areias
do deserto. E nesse sonho, muito misterioso, né? Muito secreto, o faraó Khafre a esfinge teria conversado com o faraó Khafre, que se ele desenterrasse a esfinge, ele seria o novo faraó do Egito. Naquele tempo, era um tempo bem conturbado no Egito. Os povos, as pessoas estavam desacreditadas dos reis, né? Eles não tinham uma crença, né? Porque o conhecimento estava se perdendo naquela época já de Khafre. Os conhecimentos ocultos estavam se perdendo. E os sacerdotes desconfiavam de que nenhum outro hierarca, nenhum outro faraó teria o conhecimento para fazer novamente uma pirâmide das dimensões, que é a dimensão da pirâmide de Khafre. Deixa eu ver se eu tenho dados precisos aqui sobre a pirâmide de Khafre. Só um instante, daqui a pouco eu vou fazer. A altura original da pirâmide de Khafre, 143 metros, 5. A altura atual, 136 metros. Comprimento lateral, 215 metros. Essa pirâmide, muito tempo, ela foi dada como a mais alta. Porque quando se fala uma pirâmide maior e outra menor, por exemplo, a pirâmide de Quéops, se diz que ela é maior. E a de Khafre se diz que ela é menor. Mas a pirâmide de Khafre está mais elevada do que a pirâmide de Quéops, que é a mais famosa. Porque o terreno é mais alto um pouco. E na verdade a pirâmide de Khafre, segundo cálculos, ela é apenas 60 centímetros menor do que a de Quéops. Você quer saber o que significa 60 centímetros numa pirâmide dessa dimensão? Praticamente nada, né? Já que o tamanho de uma pirâmide de 143 metros, 60 centímetros, são duas pirâmides praticamente do mesmo tamanho, né, gente? Por que se dá pouca atenção? Porque não se conhece a história de Khafre. Os historiadores têm dificuldade em rastrear a história de Khafre. Não é só isso. Agora que eu vou tentar virar a câmera aqui, será que eu consigo virar ela para a câmera frontal? Ou será que eu viro? Como é que eu faço isso? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso, gente. Parei. Eu consegui aqui. Pessoal, vocês estão vendo aí a imagem da pirâmide? Alguém me deu um feedback. O Valmor está dizendo que esteve dentro dela em 2010. Da pirâmide de Khafre, Valmor. Parece que ela fechou, né? Depois disso, então. Foi aberta em 2013. Né, Valmor? Confirma pra mim. Olá, Flávio. Grande abraço, Flávio. Obrigado. Catherine. Grande abraço. Buenas tardes. Consegues entender aí em português? Sim. É isso mesmo, Valmor. O Valmor esteve dentro da pirâmide. O Valmor, que é um grande espiritualista, né? É um grande espírita, autor de livros, né? Um livro que ele me deu, eu tenho guardado com muito carinho aqui, Valmor. Desde o encontro que eu tive contigo lá no encontro dos contatados em Florianópolis, né, Valmor? Aquilo eu nunca mais me esqueci, tá? Valmor que tem livros maravilhosos aí. Bem, essa aqui é a pirâmide de Quéops. Vocês vão entender por que ela é dado mais atenção para ela, porque ela tem essas quantidades de câmeras descobertas, pessoal. Essa quantidade de câmeras. Dá para ver meu mouse aí, né? Vejam aí, gente. Vejam aí que tem câmeras. Você imagina a quantidade dessa pirâmide de Quéops, que é a mais famosa, que se suspeita que tem outras câmeras escondidas aí, mas que nunca foram descobertas. Você quer ver agora a pirâmide de Khafre? Olha só o que foi descoberto na pirâmide de Khafre. Insignificantemente, em uma pirâmide dessa dimensão, foi descoberta apenas na base dela uma pequena câmera, que é essa que está aí no centro, ó. Você está vendo? Todo este resto aqui, você acredita que tudo isso aqui seria
um espaço, assim, digamos, sólido de pedra? Vocês acham que eles fariam tudo isso sólido de pedra? E apenas essa bolinha pequenininha, essa câmera? Reflete, gente, reflete, né, gente? Então, é por isso que não se dá muita atenção para a pirâmide de Khafre, e sim a de Khafre, e sim a de Quéops, né, que foi descoberta mais câmeras, aí tem mais para falar, tá? Repito, então, só aquilo ali, ó, foi descoberto. Agora você quer entender? Deixa eu voltar a câmera aqui para mim. Eu acho que funcionou aqui minha ideia, né? Legal. Você, inclusive a palavra Khafre se pronuncia também Khafre, né? É farol Khafre, que foneticamente lembra cofre. Cofre, Khafre, Khafre. Foneticamente tem afinidade. Então você imagina um cofre fechado, na qual os mortais não conseguem acessar os segredos, né? Então eu vou falar agora um pouco aqui da linha esotérica, tá? Sobre o porquê o cofre, ou farol Khafre, ele foi muito, digamos que na época que ele era farol, ele foi muito até perseguido e até odiado por muitos na época em que ele era faraó, porque os segredos de Khafre são totalmente herméticos. Eu vou voltar aqui para você ver aqui, ó. Deixa eu botar minha câmera aqui. Ó, voltei aqui. Olha só o que foi descoberto na pirâmide de Khafre até hoje. Só isso aqui, gente. Essa bolinha aqui, ó. Mais nada. Né? Você imagina que não deve ter de câmeras nessas partes superior, no centro aqui, né? Que nunca foi descoberto, né? Já de Quéops já, né? Foi mais descoberto, né? Tem mais câmeras descobertas aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma outra foto aqui da pirâmide. Vamos ver vocês aqui. Então, vamos voltar aqui. Peraí, vamos voltar aqui. Então, na linha esotérica, o farol Khafre, ele é muito pouco citado. A história dele é muito curta. É muito curta, né? Na história oficial. Eles não têm praticamente informação sobre o farol Khafre. Então, na linha esotérica, nós podemos dizer que este faraó, ele tem um conhecimento muito hermético, não aberto para qualquer um. É por isso que gera também muitas especulações com relação a esse faraó. Quando esse faraó fez as pirâmides do Egito, a pirâmide de Khafre, não acreditava que ele fosse capaz de fazer isso, né? Porque para se fazer uma pirâmide, é lógico que se necessita um conhecimento superior, né? Um faraó precisava para fazer uma pirâmide. Eu vou direto agora, deixando o conhecimento universal, a minha opinião pessoal. Agora eu vou falar da minha ideia pessoal. Exatamente, pessoal. Eu estou entrando numa nova linha agora, tá? Eu vou falar agora do meu pessoal, onde levou as minhas investigações pessoais. Então, nesse caso, você, por favor, não interprete ao pé da letra, porque são apenas informações pessoais minhas, que pode ser apenas a minha linha de investigação, tá? Não algo definitivo para você, tá? Então, por favor, não leve ao pé da letra os meus pareceres com relação a isso. Mas então vamos lá. No Antigo Egito, eu não tenho a mínima sombra de dúvida que eles eram verdadeiros alquimistas. Que dentro dessas pirâmides, como de Khafre, Quéops, formavam um sistema
uma grande maquinária que conseguia fazer a alquimia do ouro. Naqueles tempos, nós vamos colocar aí em torno de 12 mil anos atrás, os faraós, através dessa ciência, conseguiam fabricar muito ouro. Mas o ouro, como considerado um metal sagrado, porque ele dura a eternidade sem mudar as suas características, era utilizado para cobrir toda a civilização egípcia naqueles tempos dourados, naquelas era de ouro, né, como o próprio nome diz. Então, esses geradores, essas pirâmides, elas foram feitas com conhecimentos não só da terceira dimensão. Muitas pessoas perguntam como que eles colocaram pedras de diferentes pesos e toneladas para fazer uma pirâmide como de Khafre ou Quéops. Tá? É claro que deve-se ter o conhecimento da quarta dimensão, que é a dimensão que transcende o espaço e o tempo, transcende muitas leis físicas. Então, eles tinham naquela época conhecimentos na qual, geometricamente, com a geometria sagrada, através de tecnologias e conhecimentos, conseguiam mover as pedras e colocá-las naquelas posições, simplesmente colocando elas parcialmente em vibrações da quarta coordenada, da quarta dimensão, e assim superar a lei, uma das leis da terceira dimensão, que é a lei da gravidade. Tá? Então, estes seres tinham conhecimento para isso, esses naquela época, né? E nós devemos entender também que no Egito Antigo existiu várias fases de longas datas de diferença. Eu vou explicar. Todos os faraós mais recentes, tá? Todos os faraós mais recentes, depois da quarta dinastia, os mais recentes, muitos deles apareceram novamente depois de faraós anteriores terem desaparecido há séculos. É como se a civilização egípcia entrasse em uma involução, na qual se esqueceram a sua identidade, e aí começa a aparecer outros egípcios que começam a invocar, começam a pegar novamente as raízes da civilização antiga e trazer novamente um novo Egito. Várias vezes aconteceu isso. Então, eu considero os faraós mais modernos como os faraós da Era das Trevas. Da era, já tinha passado a Era de Ouro do Egito, que foi há 12 mil anos atrás, tá? A Era de Ouro. Já tinha passado. Então, é por isso que esses faraós estiveram envoltos em guerras, em sangue, traições, conspirações, tudo que se tem na história dos faraós atuais, até Cleópatra, né? Cleópatra e tal. Então, esses são os faraós da Era das Trevas. Mas eles se basearam dentro de uma civilização, eles são ecos dos antigos e, digamos, verdadeiros faraós da fonte, digamos assim, que foi há 12 mil anos atrás. Então, naquela época, há 12 mil anos atrás, quando se fundou o Egito, com os conhecimentos oriundos da Atlântida, os faraós que surgiram aí, os reis, tinham todo o conhecimento do Hermes Trismegistus, da ciência hermética e da alquimia dos metais em ouro. E esses são os faraós fundadores mesmos, né? São os faraós que fundaram o Egito. Naquela época, tinha muito ouro cobrindo as pirâmides, muito ouro, tinha muita tecnologia além do tempo, naquela época, 12 mil anos atrás. E muitos conhecimentos e até visitantes de outros sistemas da Via Láctea
que vinham brindar, que vinham trocar conhecimentos com seres, com os humanos da época da Era de Ouro. Eram recebidos com muitas honras, com muito respeito pelas divindades dos faraós, dos egípcios, há 12 mil anos atrás. Tá? Essa é a Era de Ouro do Egito. Tá? Mas como o relógio cósmico não para, nós sabemos que existe uma faixa da estrela Alcione, na qual ela tem uma largura de 2 mil anos. No momento em que o planeta Terra deixou precisamente a faixa da Era de Ouro, que era a Era de Leão, né, existiu um momento preciso entre o êxodo da sabedoria de ouro do Egito e a entrada das Eras das Trevas. No momento em que a Era de Ouro estava se indo, faraós, deuses, sábios, sacerdotes coletaram tudo que podiam e levaram em verdadeiras colunas de êxodo, um êxodo egípcio, ao mesmo tempo que orlas negras, porque já a Idade Negra estava chegando, dominavam o Egito e tentavam pegar o máximo possível de conhecimentos dos egípcios da Era de Ouro. Houve uma troca, uma perseguição terrível. Mortes, sacerdotes se mataram para não revelar segredos, outros foram lançados aos crocodilos. Houve tudo que vocês imaginam no momento em que a Era das Trevas chegou. Então, o que aconteceu? Aquela capa de ouro que revestia todo aquele conhecimento do Egito foi em caminho ao êxito. E o que ficou foi dilapidado pelas orlas, pelos homens, pelas até sábios, que tem uns que continuaram ali como sábios do conhecimento do bem e do mal, pegaram o que puderam e continuaram com o Egito sob domínio, né, da nova era, que é a Era das Sombras. E aí o Egito mergulhou no que se conhece na Era dos faraós, esses de guerras, né, de flechas, que perseguiram, né, os israelitas, que aprisionavam os outros povos. Isso aí é o Egito que nós conhecemos. Se você ver as construções embaixo do Egito moderno, você vai ver aquelas tumbas, aquelas catacumbas, que cabem corpos de 3 a 5 metros, que são verdadeiros gigantes. Esse é o Egito esquecido, o Egito antigo, anterior ao Egito moderno. Então, gostaria de esclarecer que houve essa troca de eras, da Era de Ouro para a Era das Trevas, que se constituiu até hoje. E hoje, né, gente? E hoje é uma coisa que nós vemos no Egito, é apenas um esqueleto. Um esqueleto do que era o Egito antigamente. Eu vou mudar aqui a imagem novamente. Vou colocar aqui a foto da pirâmide de Khafre. Isso mesmo, a pirâmide de Khafre. Aí está a pirâmide de Khafre. Inclusive, eu vi muitos erros aí, as pessoas, documentários mostrando a pirâmide de Khafre e dizendo que era de Quéops. Qual é a diferença das duas pirâmides? A pirâmide de Khafre, ela tem, você pode ver no mouse aqui na parte superior, ela tem ainda, se mantém ainda a parte original da capa exterior, né, nessa parte de cima aqui. Essa capa aqui em cima, ela se estendia até embaixo. Mas os saqueadores, os governantes que passaram pelo Egito posteriormente, usaram a pirâmide como extração de matéria-prima. Então, a verdadeira capa que tinha aqui de pedra caliza, polida, que dava um aspecto brilhante, maravilhoso na pirâmide, foram extraídos, foram surrupiados e deixando a pirâmide de Khafre nesse estado que se encontra até hoje, tá? Se bem que a pontinha de cima
se diz que era de ouro, né, aqui em cima, desapareceu ou está escondida em algum lugar. Eu repito, eu comecei aqui, né, chegou pessoas, novas pessoas aí, né. Vejam aqui o mapa da pirâmide de Khafre. Olha a quantidade o tamanho dela e olha o tamanho da câmera que foi descoberta nela. Apenas essa bolinha branca aqui, ó, embaixo, é a única coisa que descobriram até hoje dentro da pirâmide de Khafre. Agora você imagina se o que não deve ter aqui nessa parte sólida aqui, fora que é tridimensional, né? O que dá mais superfície ainda para vasculhar, né? O que não tem de câmera aqui escondida por aqui que nunca foi descoberta, né? Os segredos que não deve ter aqui, né? Dentro das outras partes, né? Aqui é a de Quéops, que é a do pai de Khafre. Aí já foi descoberto mais, né? Mais partes. Mesmo assim, há muita superfície ainda que pode conter outras câmeras que eles nunca descobriram, né? Deixa eu ver se tem uma outra coisa aqui, então. Deixa eu mudar a câmera aqui novamente. Tá, pessoal, deixa eu dar aqui uma boa noite aqui para Humberto. Ô, Humberto, um grande abraço. A Patrícia, minha amiga Patrícia, tudo bom, querida? Um grande abraço. Seja bem-vindo aí à nossa transmissão sobre as pirâmides e o farol Khafre. O farol menos divulgado, menos falado, né? Antes de finalizar essa transmissão, eu vou falar algumas coisas esotéricas sobre Khafre. Deixa eu mostrar a imagem de Khafre aqui. Vou virar a câmera novamente. Vou mostrar aqui a imagem de Khafre. Aí está o farol Khafre, tá? Uma das estátuas que foi achada dele. Estátua do farol Khafre. Essa misteriosa estátua, ela tem ela é um mistério até hoje, por causa que a simetria do rosto tem uma precisão incomum entre um lado e o outro. É como se uma máquina tivesse feito isso, né? Tal a precisão entre um lado e o outro, né? Dessa estátua, né? Então, fica aí mais esse mistério. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa aqui. Não, por enquanto não. Bem, pessoal, antes de passar para a parte final, eu gostaria de agradecer aí um grande abraço para os meus amigos e amigas que estão assistindo. Agradecer a presença, né, aí, estar aí dando atenção para o nosso modesto trabalho aí, né? Eu vou ver se alguém tem alguma pergunta aqui. Ó, o Valmor está dizendo, ó, meu amigo Valmor. Estudar o documentário O Olho de Horus no YouTube. Explica muito. Obrigado pela dica, Valmor. Eu já vi esse documentário. Tem toda a razão. E o Valmor também falou sobre o livro dele, A Trilha Inca. Para quem não sabe, o Valmor é um escritor de livros de mistério. E também é um espírita. E uma pessoa que tem uma energia espiritual, assim, com certeza maravilhosa. Conheci o Valmor pessoalmente. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer aí que eu tô de olho, viu, gente, aqui. Tá? Pode fazer alguma pergunta sobre o Egito, sobre o faraó também. Agora, aí que eu estou olhando aqui para os comentários, né? Então, Khafre, como eu disse que lembra muito cofre, é justamente porque é a pirâmide mais fechada que existe, tá? E agora indo pro lado esotérico, é claro que está fechado. É claro que existem muitos gananciosos que estão atrás dos segredos dos faraós. Segredos esses que são os segredos do poder dos faraós, né? Então o homem
a criação, o homem comum, tem uma ganância pelo poder imensa e faz qualquer coisa para acessar o conhecimento e o poder. Qualquer coisa. Menos as coisas que deveriam realmente se importar e fazer. Tá? Uma coisa eu posso afirmar, gente. As chaves para decifrar o segredo dos faraós, das pirâmides, está em algum lugar. Tá? Mas essa chave só pode ser decifrada se a pessoa for provar a sua honra, a sua bondade, o seu valor e o seu amor por esse conhecimento. E o mais importante, ele tem uma razão para ter acesso a essa chave. Não se pode subestimar a sabedoria dos antigos faraós. Muito se fala nos livros, mas a maioria está equivocado. Tá? Muitas pessoas odiaram os reis da antiguidade, os faraós, porque os segredos não foram revelados para eles. E nem vai ser. Você acha que um segredo de um faraó, uma pessoa humana, vai ter acesso a esse segredo? Para quê? Se ele não demonstra uma razão, um objetivo para o uso desse conhecimento, para que ele vai ter esse conhecimento? Por exemplo, digamos que você que está assistindo, tá? Você quer descobrir o segredo da bomba atômica. E digamos que eu tenho o segredo da bomba atômica. Mas por que eu vou dar o segredo para você? O que você vai fazer com isso? Aí você vai dizer, não, eu apenas quero saber o segredo da bomba atômica. Eu vou perguntar, mas por que você... O que você vai fazer com esse segredo da bomba atômica? Você vai fazer uma obra boa? O que você vai fazer? Então, você está entendendo? É por isso que as chaves das câmaras secretas não estão abertas para os homens. Por causa que esses deuses faraós, esse conhecimento dos faraós, são oriundos dos antigos deuses da antiguidade, que vieram das estrelas, vieram de Orion, vieram de outras dimensões. Então, eles são mais inteligentes que os homens da atualidade, gente. Eles são mais inteligentes, os homens da atualidade, os cientistas, os mais espertos, são fichinha perto deles. Eles tinham um cérebro maior do que o nosso, gente. Tá entendendo? Um conhecimento maior. Então vocês acham que eles vão deixar os segredos deles assim aberto para o homem ali, o cientista da NASA vai lá e descobrir, gente? Nunca, não vai. Eles são superiores aos cientistas da NASA. Tá demorando para cair a ficha. Olha o tamanho da câmera que descobriram até hoje aqui. Olha o tamanho da câmera. Eu vou mostrar de novo aqui. Vou mostrar de novo. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Só descobriram essa bolinha aqui no meio, gente. E olha onde ela tá. Tá logo no começo da pirâmide. Não tá no meio, no centro. Não tá do lado, não tá do outro. Tá só lá embaixo. Uma câmerazinha pequena. Só. Mais nada de Kefren, ou cofre, ou Cafra foi descoberto. Tá? Mais nada. Então, uma coisa eu posso dizer aqui com meu parecer pessoal. A chave existe. Mas essa chave, ela está decodificada de uma forma que só a pessoa que está fazendo uma obra pode acessar essa chave para abrir uma câmera. Por exemplo, e essa chave é baseada em amor, gente. Amor e muita honra e muita bondade. Então a própria energia do amor e da bondade e da sabedoria formam a chave. E a pessoa só vai ter acesso a essa chave se ela for usar para um bem, para uma coisa superior que tem a ver com a obra dos antigos, digamos, mestres solares. Então, é só esse que vai ter acesso à herança antiga, tá? E também Kefren, Chofren, cofre, lembra chofer também, né? Lembra chofer,
que seria, digamos assim, um servo, o servo, né? Existe um segredo oculto do esoterismo que o servo do faraó é tão grande quanto o faraó. O que significa isso? O servo do faraó, o servo fiel do faraó, é tão grande quanto o faraó. Significa que qualquer um, independente do seu nível, pode ser tão grande quanto o faraó. Que essa é a lei oculta das heranças dos faraós. Tá? Eu vou agora aqui, estou falando dos faraós, principalmente da Era de Ouro, né, digamos assim. Não os faraós sanguinários, aqueles de 12 mil anos atrás. Estou falando também de pareceres esotéricos. Você não precisa levar ao pé da letra o que o Gabriel está dizendo aqui, porque são pareceres pessoais. Eu acho que está na hora de eu falar alguma coisa pessoal, me permita, né, gente? São vários anos falando de conhecimentos universais gerais e agora eu vou falar um pouco sobre os meus pareceres pessoais, até porque eu acho que isso parece ser justo, né? Comigo mesmo. Então quem quiser aproveitar essas informações, aproveite. Quem não quiser aproveitar, não aproveite. Estão aí, informações não são verdades, são apenas informações, são dados, tá? Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Passei aqui, ó. A chave é o amor, disse tudo nessa frase. Obrigado, amor. Nós sabemos que a chave para abrir essas câmeras da sabedoria é o amor. Mas não pense que é um amor assim, um amor assim, digamos, todo queridinho, todo bonitinho, de fofinho, né? Uma coisinha assim, não. O amor não é assim, na minha opinião. O amor é uma sabedoria. Ele é severo quando tem que ser, ele é sábio, ele é um pai, ele é um irmão, também ele é humilde para reconhecer as suas deficiências, os seus limites, para escutar e aprender também. O amor é isso, gente. O amor ele é superior e ele transcende o tempo. Também o amor é uma energia que pode ser refinada para toda a eternidade, né? Entrando na linha um pouco agora da alquimia, né, que eu falei da alquimia dos metais em ouro, nós temos aí também a representação alquímica das energias internas, porque não há pirâmide mais completa, pirâmide melhor do que nosso próprio corpo, nosso próprio templo, que é um maravilhoso contexto, um maravilhoso laboratório, com hormônios dos mais variados tipos. Nós temos aí hormônios que dão cheiro do campo, cheiros pessoais, cheiros, hormônios que estimulam a reação das outras pessoas, que brotam no nosso corpo. Nosso corpo é feito de uma natureza maravilhosa, se você for ver. E o amor tem uma fragrância maravilhosa também nos hormônios. A sexualidade também, entre um homem e uma mulher, deve ser como uma pirâmide. Deve ser canalizada as energias, deve ser refinada. E todos os hormônios que vêm com essa sexualidade devem ser aproveitados para algo superior. Tá? Então este é a base da sabedoria da alquimia. Tá? O aproveitamento das energias do nosso templo, nossa pirâmide, para fins superiores. E não o que fazem com os seres humanos. Nunca. Tá? Toda essa indústria da perversidade, essa indústria pornográfica, a indústria da mídia que jogam o ser humano para baixo, são simplesmente para manter as pessoas sob controle. As pessoas com uma vibração baixa, para que não tenham acesso às vibrações superiores. E assim, como estamos na Idade das Trevas, aqueles portadores de conhecimentos ocultos, negros e brancos também acabam controlando através da pirâmide todos os que estão abaixo da pirâmide. Então, mas essa não é o verdadeiro objetivo do conhecimento, tá? O verdadeiro objetivo é elevar a consciência do ser humano. E não
corromper ou fazer a corrupção desse conhecimento, tá? Então, gente, o que nós vemos no Egito hoje é um Egito na qual a capa da sabedoria de ouro foi recolhida para o mundo da quarta dimensão. Sábios sacerdotes recolheram. Nós temos aí uma sabedoria que está aguardando para retornar no momento preciso para o Egito. E retornará no momento propício, quando a próxima era de ouro chegar. É claro que esses antigos e curiosos seres retornarão novamente para o Egito, na nova idade de ouro. E o círculo se fará mais uma vez, novamente. Então, esse é o lado esotérico que eu tenho para falar para você. Tá? Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Se não tiver, nós podemos aqui caminhar para a parte final da nossa colocação. Então, o ponto esotérico que eu gostaria de deixar claro é o seguinte. Faraó Kefren. O servo fiel é tão grande quanto o faraó. Preste bem atenção. O servo fiel, o chofer, o mordomo, é tão grande quanto o faraó. Ele é tão grande quanto o faraó. Então isso significa que qualquer um que seja fiel, esteja de honra, vai receber as chaves, vai abrir os segredos de Kefren, do faraó. Porque ele vai ser tão grande quanto o faraó. Significa que ele mesmo será um faraó, né? Entende? Então, essa é a dica que eu tenho para dar para vocês sobre a pirâmide menos conhecida, mais oculta de todas, a pirâmide de Kefren. Pessoal, obrigado aí pela informação, pela participação, e seguiremos com mais informações aí. Então agora já são quase 2 da manhã, né? Aqui. E eu tenho que tirar aquele descanso, né, gente? Porque já estou um pouco sonolento de novo aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês a pirâmide de Kefren novamente. Aí está. Pirâmide de Kefren. Será que eu consigo achar aqui também deixa eu procurar aqui as pirâmides. Parei, gente, só um pouquinho. Pirâmides do Egito. Vou mostrar as 3 aqui, né? Pirâmides do Egito. Por que não é tecnologia, né, gente? Por que não é tecnologia de hoje, né? Temos aqui uma foto aqui das 3, ó. Ó, temos aí as 3 pirâmides, ó. Vejam que a do meio se destaca, ó. A do meio é a de Kefren. Mas é a menos falada também. Só se fala dessa aqui que tá aqui, que é a maior de todas, ó. Essa aqui, ó. Essa aí é de Quéops, que é o pai de Kefren. São 60 centímetros de diferença de altura. Mas essa aqui está mais alta, porque ela está num terreno um pouco mais elevado. Ela está mais alta que a de Quéops, né? Essa pirâmide que aparece na frente da esfinge tem tem uma bolinha de câmera só que foi encontrada em todo o contexto dela. E essa que mais aparece é de Kefren, mas não se fala muito dela, só se fala de Quéops, que não é essa aqui, tá? A que mais aparece é de Kefren e é a menos falada, tá, gente? Deixa eu ver se tem aqui uma outra foto aqui que eu possa mostrar. Aqui nós temos aqui a posição delas com as 3 estrelas de Órion, né? Temos aqui a Kefren, Quéops, Kefren e Miquelinos. Miquelinos também se fala quase nada, né, gente? Se fala quase nada, né? São 3 pirâmides maravilhosas, se fala quase nada.
São esqueletos vivos, né? São esqueletos vivos. A sabedoria foi toda extraída aí. Ficou só o esqueleto. Estamos vendo só o esqueleto do Egito aí, né? Então, bem, é isso aí. A honra foi toda minha, Valmor. Pô, Valmor, nem sabe, estou muito contente de ter você aí conosco aqui presente. Pô, gente, vocês têm que conhecer o trabalho do Valmor. Né? O Valmor é um ser iluminado, não tem dúvida. Tem uma raiz aí, uma raiz muito iluminada aí, o Valmor. Né? Uma raiz lá da antiguidade. É o amor incondicional, com certeza, né? Existe também o amor é sabedoria, e a chave do segredo está nas verdadeiras irmandades que se mantêm ocultas nos dias de hoje por causa da era das trevas. E as chaves se encontram no amor incondicional, um com o outro, um com o outro. Nas sociedades secretas, são portadoras, né? Digamos que as sociedades secretas são portadoras dos conhecimentos que ficaram, muito dos conhecimentos do Egito Antigo. Mas não quer dizer que eles tenham conhecimento da Era de Ouro do Egito, tá? Mas eles têm muitos conhecimentos. Formou a Rosa Cruz, por exemplo, entre outros. Mas as sociedades secretas, elas são portadoras desses conhecimentos. Mas existem irmandades secretas que têm um conhecimento mais oculto do Egito. Que esses conhecimentos estão resguardados para uma próxima etapa, uma próxima era do planeta. O planeta nesse momento não tem suporte para administrar, para lidar com esses conhecimentos, né? Que estão guardados, são verdadeiros tesouros, relíquias, né? Dentre elas eu posso dizer para você que o esoterismo cita múmias, estado de inanição suspensa, com corpos entre a terceira e quarta dimensão, que pode estar até naquelas partes dentro da pirâmide ali que as pessoas não têm acesso, ou embaixo do Egito, não se sabe. Existem câmaras com corpos que sabiamente se colocou átomos em estado em alta vibração na quarta dimensão, na qual eles, através de manas, se mantém um estado de alimentação desses corpos. Esses são chamados múmias vivas pelo esoterismo, tá? Múmias vivas. Todas as múmias que se encontram, os esqueletos, as faixas, digamos que são cópias ou tentativas ou digamos assim, caricaturas que os povos tentaram para copiar os antigos corpos vivos dos deuses. É o que se encontra e que tem se encontrado. Os corpos dos faraós da Era das Trevas, Tutankhamon, Tutmoses, entre outros, são todos da Era das Trevas. Eles já esse novo império, esse novo Egito, são ecos que surgiram, né, em ondas depois do Egito da Era de Ouro, entendeu? Depois foram repetições automáticas, mecânicas da sistemática, do sistema egípcio de múmias, né? Então, eu não tenho dúvidas que o verdadeiro conhecimento do Egito consegue fazer múmias com uma alta sabedoria que não existe nos dias de hoje. Tá, gente? Não existe paralelos no dia de hoje. Então, os segredos são muitos. Os interessados são poucos. Os gananciosos são muitos. Os bondosos, os honrados e bondosos de coração são poucos. Não tem jeito. Para ter acesso, só passando por terríveis provas, que mostram coragem, bondade e amor incondicional. Tá? Um grande abraço.
para todos. Nos vemos numa próxima oportunidade.